tarde, pessoal. Olá, boa tarde. Olá. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Bruno. Olá, boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem? Na última conversa, a gente focou especificamente no Maiorca e de lá para cá, desde abril para cá, a gente tem duas novidades, dois fundos, na verdade, que são novos na plataforma. Um deles já está disponível há cerca de um mês e meio, mais ou menos, que é o nosso FIA, e que o Wagner é o gestor desse produto. Então, a minha ideia era trazer o Wagner para apresentar para vocês. O Wagner divide o controle societário da casa com o Braga, e ele que lidera a equipe de renda variável. Esse produto já está disponível, FIA Monte Cristo, o fundo. E no dia 15, agora de dezembro, daqui 2 semanas, a gente vai disponibilizar um novo produto que se chama Quantitas Galápagos. E esse é um fundo que ele opera exatamente as mesmas estratégias de juros e inflação que o Maiorca opera, mas por regulamento ele não tem exposição a câmbio e bolsa. Tá? Então, ele é um multi-estratégia também, é um multimercado, tem vol de multimercado, mas ele não tem exposição a esses dois mercados. Então, a nossa ideia na conversa hoje é, no primeiro momento, apresentar o FIA, e aí o Wagner, a gente tem uma apresentação de alguns slides que, se vocês me permitirem, eu compartilho a tela, que acho que auxilia bastante a ilustrar o que o Wagner vai apresentar. E, num segundo momento, vem então o pessoal de multimercados para fazer um update do Maiorca e para explicar brevemente as diferenças do Galápagos para o Maiorca em termos práticos, né? Porque basicamente a única diferença é essa: o fundo ele não opera câmbio e bolsa e não tem risco de crédito. O Maiorca tem algumas operações em crédito, mas essas são as únicas diferenças. Ótimo, podemos começar então. Beleza. Estão me escutando bem aí, pessoal? Luiz? Sim. Tá bom. Pessoal, é uma apresentação rápida, uns 12 slides de conteúdo. Vamos me interrompendo à medida que for necessário, se vocês tiverem dúvidas. Sei que não é um momento, o timing de entrada de um FIA na plataforma não é dos melhores, né? Mas como a gente não escolhe isso, pelo menos o que eu posso dizer para vocês é que o fundo está positivo no ano. Então, ajuda um pouco, pelo menos, a deixá-los com um pouco mais de interesse. Luiz, por favor. Falando rápido, então, da minha experiência, eu tenho já 22 anos de mercado. Comecei trabalhando na Geração Futuro, em 99. Fiquei lá até 2012. De 2006 em diante, eu fui sócio da casa, cogestor e gestor dos produtos. Fiquei lá até a gente vender a empresa. Vendemos para Brasil Plural. O Brasil Plural transformou na Genial, que é outra plataforma que tem no mercado. Quando a gente vendeu, nós estamos falando de uma empresa de 7 bi de reais e mais ou menos 70 mil clientes no Brasil inteiro, só em renda variável. Então, tem uma boa experiência de gerir grandes volumes e também para varejo. 6 meses depois da venda, eu vim para a Quantitas, né? A Quantitas foi criada um ano antes. O pessoal, até os fundadores aqui, o Braga, o Marcos, tinham me convidado para ser também fundador da empresa. Eu estava no processo de venda lá, eu já conhecia eles, um deles tinha sido meu colega na geração, e quando eu terminei a venda, acertei com eles a vinda, fiquei 6 meses em transição e vim, e só assumi a gestão do fundo 2 anos depois, quando terminou meu non-compete. Então, todas as informações que a gente for falar do fundo aqui, do meu período de gestão, que é o que a gente vai demonstrar, elas se referem à metade de 2014 em diante. Tá? Até então, a gestão era feita pelo Marcos Fritzen, que era um sócio que não está mais conosco aqui na Quantitas. O Vinícius é outro sócio da casa. Nós temos na equipe de renda variável 3 sócios e 3 analistas que não são sócios. O Vinícius é o cogestor do produto. O Marcel Cussaba é o outro sócio que também está na equipe, mas toca a gestão do nosso long short, cuja estratégia long short também está dentro do Maiorca. O Vinícius já tem praticamente, vai fazer agora 10 anos de casa, então a experiência dele no mercado é toda na Quantitas, mas já tem 10 anos. Nossa equipe já trabalha junta desde o início da minha entrada aqui na Quantitas, praticamente a gente estava convivendo junto, né? E desde 2014 trabalhando todos juntos. Falando do produto, então, é o nome Quantitas FIA Monte Cristo, BDR nível 1.
já de antemão dizendo que o BDR-NV1 foi uma mudança agora de agosto desse ano. A gente fez isso quando mudou o administrador de todos os produtos da Quantitas para o Itaú, era no Bradesco, na BEM, mudamos para a Intrag. Aproveitamos essa assembleia para fazer também um aumento aí da liberdade de alocação, colocando BDR. Não tem nada de alocação em BDR no exterior, na história do fundo até hoje, e no curtíssimo prazo a gente também não pretende fazer isso, tá? Mas pelo menos a gente está com essa liberdade agora, e quando a gente for fazer, se for fazer de fato, a gente vai avisar todos os investidores, assessores sobre isso. O fundo ele tem estava com PL de 158, 160 milhões no final de outubro. É um fundo que tem um capacity estimado em 1,5 bi. É uma estratégia que vocês vão ver com mais detalhes à frente. Ela tem algumas diferenças, eu diria, para outros FIIs que estão no mercado, na alocação, na escolha dos ativos. É um fundo que tem um diferencial interessante já na cotização de resgate, que é D+1, e o resgate em si é pago em D+5. Então, ele tem um prazo de resgate mais curto que os outros FIIs que estão aí nas plataformas em geral. E acho que outra informação importante, relevante, é que desses 160 milhões, em torno aí de 70% do passivo, desse passivo, ele está concentrado em 2 fundos exclusivos aqui na Quantitas. Um deles de antigos sócios meus da geração e outro de antigos clientes, família de empresários que também era cliente lá da época de geração. Então, é um passivo bem estável, aplicador líquido, com perfil de idade entre 40 e 50 anos. A gente entende que é um passivo bem estável que nos permite ter uma tranquilidade para fazer a gestão do fundo dentro dessa estratégia. Plataformas representam em torno de 15%, pouco mais, do PL do fundo, e Family Offices também, um pouquinho menos de 15%. Tá? Esse slide ele resume bem o que a gente faz na gestão do fundo, e depois eu vou desdobrando essas principais informações nos demais. Tá? Então, é um fundo, digamos assim, long only, tradicional, com análise fundamentalista, sem uso de derivativo para alavancagem. A gente acompanha em torno aí de poucas companhias, em torno de 85, 90 companhias, que são de fato acompanhadas. Esse número a gente vai revendo a cada trimestre. E eu vou deixar claro no outro slide quais são os setores que a gente acompanha, quais são aqueles que estão fora do nosso escopo de investimento. Normalmente o que a gente tem aqui é tese de investimento bem clara, simples, premissas realistas. A gente consegue explicar em poucas palavras para vocês por que está investido. A gente gosta quando a gente entende, quanto mais simples for a explicação para o investimento, melhor é o investimento. Faz parte do que a gente gosta de fazer. É uma carteira que vocês vão ver que normalmente tem equilíbrio entre posições de crescimento e de valor. A gente não tem uma concentração de um tipo de tese e de outro. Então, a gente gosta de ter esse equilíbrio entre posições de crescimento e valor, principalmente nesses momentos em que a economia, o macro aqui no Brasil dá uma chacoalhada, a gente acaba não sofrendo tanto, né? Está exposto em um tipo só de teses. E é um fundo concentrado, acho que isso é outra informação relevante. É um fundo que tem entre 10 e 12 companhias, a maior parte do tempo. Então, é um PL bem mais concentrado do que a média. E essa concentração a gente divide as companhias investidas em 3 grupos. O grupo das companhias principais ele vai ser formado por 3 a 4 empresas e vai estar normalmente entre 50% e 60% do PL. O grupo de posições intermediárias vão ser também 3 a 4 empresas e vão ter 25% a 30% do PL. E as posições complementares vão ser 2 a 3 normalmente e vão ser em torno de 10 a 15% do PL. Tá? Nós já investimos desde o início da minha gestão, em junho de 14 até hoje, em 79 companhias. Dessas 79, 38 geraram alfas positivos, né? Então, nos diferentes períodos que a gente investiu, a gente ganhou do índice na comparação dos investimentos. E elas agregaram em torno de 195, quase 196 pontos acima do Ibov. E 41 empresas a gente teve alfa negativo. Investimos, podemos em alguns casos até ter ganho dinheiro, mas perdemos em relação ao índice. E elas retiraram 125 pontos de vantagem em relação ao Ibovespa. Acho que é importante, já olhando o resultado da nossa gestão, a gente pegou todas as janelas móveis existentes de 36 meses, ou seja, qualquer dia que o investidor entrava no fundo e ficava 3 anos. Em todas essas janelas, da metade de 14 até hoje, o investidor ganhou do índice em 99% das janelas. E ganhou em média 20 pontos, a mais do que o índice em 3 anos. Tá?
Vocês vão ver também que é um FIA que tem baixo overlap de posição para os outros do mercado. E aqui, para vocês entenderem um pouco como é que é essa dinâmica de definição da posição e tamanho de alocação, aqui no nosso fundo, quem define isso é o gestor. A equipe está alinhada na taxa de performance, mas a definição ela é feita pelo gestor. A gente entende que em renda variável é importante ter uma decisão única, uma responsabilidade única. Deixa eu só confirmar, pessoal, vocês estão gravando daí ou não? Então, gravando. Bom, beleza, então tá. Esse próximo slide, a gente traz alguns exemplos de setores que a gente não está investindo nesse momento. Como eu falei, a gente não escreve isso na pedra, revisa periodicamente, mas a gente não tem no fundo IPOs de tecnologia, dificilmente a gente vai ter pelos preços e pelas premissas. Não tem nenhuma estatal, já tivemos estatal no fundo, mas hoje não, há algum tempo já. Commodities, nesse momento também a gente não tem por uma questão de preço. A última que a gente investiu foi em maio de 2021, foi SLC. Saneamento, frigorífico, transporte aéreo, restaurante, supermercado, adquirências são setores que normalmente a gente não investe. Do outro lado ali, vários setores que a gente está investido ou que a gente tem investimento recente, que a gente gosta de investir. Deixei à direita ali o processo de trabalho, de geração de ideias, para vocês terem alguns exemplos de como é que a gente constrói as teses de investimento, como é que a gente começa a falar de uma companhia, como é que a gente busca informações. E acho que o destaque aqui é basicamente os screenings de Bloomberg e Economática. A gente faz isso com uma boa periodicidade, sempre ordenando as empresas em diferentes períodos e vendo se tem alguma que caiu muito, se tem alguma dentro daquele grupo que caiu muito, alguma estranha no ninho que não deveria estar naquele grupo, ou alguma empresa que está com um bom desempenho em alguns períodos e que está no nosso portfólio para a gente ver se ela ainda tem upside ou se aquele upside já se reduziu e a gente pode reduzir posição até mesmo sair. Essa matriz aqui, ela traz algumas informações e a gente gosta de mostrar porque ela exemplifica bem a alocação diferente nossa em relação a outros FIAs que estão na plataforma da XP ou que são referência no mercado. Então, vocês vão ver ali que a gente construiu essa matriz com o nome de vários FIAs lá em cima. E no lado esquerdo, né, a gente colocou o nome de algumas companhias, são 18 companhias. Né? O que a gente colocou ali qual é a nossa ideia? Né? A nossa ideia é mostrar que muitos desses fundos investem nas mesmas companhias. Né? O investidor está alocado em diferentes FIAs, mas, na verdade, do ponto de vista de alocação micro, ele não está muito diversificado. De todas essas 18 posições, vocês vão ver ali que tem alguns fundos que tem 16 dessas 18, 14, 13, e a grande maioria tem pelo menos 7, 8 posições. Né? E ali naquele momento, que era uma foto de julho, final de julho de 21, a gente só tinha uma posição em comum com esses FIAs, que era BTG. Claro que o investidor aqui, o que interessa para ele é ganhar dinheiro. Se os fundos estão investidos nas mesmas posições ou não, se ele ganhar dinheiro, está ótimo. Mas o que a gente quer é de fato, colocar que a gente consegue agregar retorno para o investidor estando investido em teses diferentes. Né? E isso de uma forma consistente. Acho que, de fato, a gente consegue diversificar o aspecto micro. Quando a gente faz uma análise diferente, né, pegando os mesmos FIAs e comparando a nossa carteira naquele período, quais desses fundos tinham posições nas mesmas empresas que estavam no nosso FIA. A gente vê essa situação. Ipera, outros 7 FIAs estavam investidos. Ambipar, que era a segunda maior posição nossa, só 2. Grendene e Guararapes, que eram posições relevantes nossas, só um outro fundo estava investido, que é a Bulgari. E, diga-se de passagem, é um que tem, historicamente, bastante posições em comum. Então, das 9 posições nossas, só um dos fundos tinha mais de 3. Né? Esse slide e o próximo, a gente traz informações que nos ajudam a entender como é que foi construída a vantagem histórica do fundo em relação ao índice. Tá? Então, quais são as informações que a gente quer destacar aqui? Primeiro, todas as circunferências mais escuras, elas representam papéis que a gente investiu em diferentes períodos. A gente agrupou aqui todos os meses, a unidade aqui é mês investido, e a gente foi agrupando o retorno em cada mês investido ao longo do período todo de gestão, de julho de 14 até hoje. Todas as circunferências escuras representam ganhos, papéis que a gente investiu e ganhou em relação ao índice. E o número que está explícito ali é quantos pontos percentuais a gente ganhou acima do índice.
As circunferências mais claras representam papéis que a gente investiu e tiraram o retorno do índice, né? E ali tem os destaques dos piores retornos e também dos maiores. Quanto mais tempo um papel ficou na carteira do fundo, mais à direita essa circunferência ficou. Guararapes é o papel que mais tempo ficou, mais ou menos 70 e poucos % do período de gestão. Grendene, para vocês terem uma referência, junto com o Banco do Brasil, representa ali metade do tempo de gestão. O que a gente gosta de mostrar aqui? Que a gente conseguiu ganhar. Os principais destaques positivos são de papéis que ficaram muito tempo, como é o caso de Guararapes, mas também tempos médios e pouco tempo. Né? Tempos médios com Randon, Panvel e pouco tempo com Ambipar e SLC. Outra informação que é relevante aqui, que, como vocês podem ver, não tem nenhum retorno negativo, nenhum alfa negativo que tenha sido um grande detrator de desempenho. A gente não tem nenhum caso que tenha nos tirado tanto retorno assim historicamente. E aí eu acho que tem um pouco disso porque a gente revisa constantemente quando a gente vê que tem alguma coisa em alguma empresa que a gente está investido que não está conforme a gente pensava, a tese que a gente construiu não está se verificando, alguma coisa mudou no macro, no micro que está prejudicando, a gente, na maioria das vezes, a gente sai, mesmo que com perda. Outra informação relevante, naquele canto esquerdo do gráfico, né, vocês percebem que tem um acúmulo de ganhos e perdas de empresas que ficaram pouco tempo investidas. E eu acho que isso também diz bastante sobre a nossa maneira de gerir. Se um papel subiu bastante, a gente se questiona se ele deve permanecer na carteira, e mesmo que tenha ficado pouco tempo, se a gente acha que alguma coisa mudou, e as coisas no Brasil mudam muito rápido e muito, né, muitas vezes, a gente acaba vendendo. Da mesma forma, quando tem perda. Então, acho que é um pouco da nossa disciplina aqui de revisar teses e de alocar ou não no papel. O outro slide, que é esse aí, ele traz as mesmas informações de alfa, né, de permanência no fundo, e a gente destaca os 10 principais ganhos e as 10 principais perdas. E aqui eu acho que a informação mais relevante de todas as 39 empresas que a gente teve alfa positivo, as 10 maiores representaram 72% de todo o alfa. E das 10 maiores perdas, né, de todas as 40 que a gente perdeu, 55% estão nas 10 piores. Ou seja, até hoje a concentração tem nos trazido mais ganhos do que perdas. Já na parte final da apresentação, aqui falando de resultados anuais, e aí fazer um parênteses aqui, a gente não falou dos primeiros anos do fundo, que ele existe desde 2011, que era a época da gestão do Marcos, mas é um período de bons ganhos. A gente não falou porque, de fato, a gente está focando aqui na minha gestão, mas ele entregou em 2012 com alfa muito alto, 2013 também. Falando, então, só do período da minha gestão, em 14 e 15, a gente caiu muito próximo do índice, um pouquinho mais, 1,2. Depois, nos 4 anos seguintes, em que a gente teve anos de bolsa em alta, a gente bateu o índice em 3 dos 4 anos, né? Bateu em 8 pontos, 7 pontos e 8 pontos em 19, só em 2018 a gente acompanhou. O ano passado a gente caiu 1 ponto e a bolsa subiu 3, e aí foi um pouco de efeito calendário lá da pandemia. A gente estava em posições de reabertura que no final do ano ficaram piores por conta do vírus ter piorado. E esse ano, até outubro, a gente estava caindo 1, a bolsa caindo 13. A situação agora, a bolsa continua caindo 13, a gente está subindo 1,5 mais ou menos, tá? Melhorou um pouquinho nesse mês. Vocês lembram que eu tinha comentado de janelas móveis do alfa acumulado em 3 anos? Esse gráfico ele ilustra esse desempenho que eu comentei. Cada pontinho nessa linha azul representa uma janela móvel de 3 anos acumulada. Tá? A primeira informação lá da esquerda do gráfico mostra que quem entrou em junho de 14 e ficou até junho de 17 ganhou 20 pontos acima do índice. E essa é a média aí do período todo, como vocês podem ver. Só em 9 dias dos 1.087 a gente não ficou à frente do índice. E a última informação é a carteira do fundo. Ipera, Ambipar, Grendene e Guararapes eram as principais posições. E isso aí nós estamos falando de julho. Blau, Marco Polo e BTG as intermediárias, Kepler e Graziotin as complementares. E dessa situação aí não tivemos nenhuma alteração em posição principal de entrada ou saída, mudamos alguns percentuais. E posições intermediárias, BTG não está mais no fundo, nem Kepler Weber nas posições complementares. A gente teve entrada de 3 novas empresas na carteira, mas todas ali entre intermediárias e complementares. Acho que é isso. Se tiver alguma pergunta, pessoal, fico à disposição.
Wagner. Então, voltando ali ao teu início na sua história, você disse que você foi gestor do Geração Futura, né? Uhum. Por um período, sim, co-gestor por muitos também. Certo. Não, legal, que é um fundo, né, que eu lembro dele ali, da época que ele realmente ficou bem famoso, que realmente teve um desempenho muito destacado lá na época, né? Uhum. Isso foi, acho que, se eu não me engano, lá para 2006, 2007, por aí, né? Isso, a gente, vamos dizer assim, em 2002, a gente começou a ter um desempenho destacado, 2003, 2004, 2005, 2006, a gente, cada ano, o fundo teve um volume de captação muito forte, a gente dobrou de tamanho ali em cada ano a gente dobrava. 2007 a gente teve um bom ano, 2008 a gente caiu um pouco mais que o índice, depois de 2009 a gente recuperou, também recuperou uma boa parte da queda, o fundo deu uma boa subida. E os anos finais ali, antes da gente vender a empresa, a gente acompanhou o índice, não teve uma grande geração de alfa, não. Se eu não me engano, até a Nath foi cotista, não foi? Ó, que legal. Foi sim. Acho que foi meu primeiro investimento, para dizer a verdade. Que legal. Um bom período da minha vida. Então, e eu lembro, né, em relação, né, a esse fundo, que eu acho que ele era bem focado em small caps, não é isso? Eu acho que tinha... A gente tinha a gente tinha mais presença de small caps do que o que eu faço hoje, né? Mas a gente chegou, vamos dizer assim, tinha um bom equilíbrio. Tinha algumas posições de small cap, mais ou menos 50% do fundo, um pouco mais, mas a gente teve bastante exposição em empresas mais líquidas. Tinha bastante Petrobras, tinha bastante exposições de siderurgia também. Então, teve em alguns momentos a gente tinha, enquanto o fundo era menor, a gente tinha um pouco mais de small caps, e depois que o fundo chegou a estratégia como um todo a quase 2 bi, a gente foi reduzindo um pouco a presença relativa, até porque não tinha como ter uma presença tão grande, né? O prazo de resgate era mais curto também. Até porque 2 bi naquela época é muito diferente de 2 bi hoje, né? Por volume que tinha ali de 2 bi negociação à bolsa. não era a mesma coisa. Na época, VEG era small cap. Não lembro, vocês acho que tinham, né? VEG, Randon, acho que vocês também. As posições principais lá de época era assim, era muita Randon, tinha Guararapes já, tinha Taurus, tinha Copesul, tinha a Cesita, tinha... Olha, tem muita... Mas enfim, né? Não importa. Na verdade, né? Eu só trouxe esse histórico. Na verdade, para perguntar o seguinte, né? Se hoje o foco também do Monte Cristo também ele tem uma pegada mais small cap, mais nesse sentido ou não, né? Pelo que eu vi da posição, até assim, vocês têm algumas coisas nesse sentido, né? Talvez não tão small cap, mas também não tão lá nas óbvias, nas large caps, né? Acho que isso. Não, eu diria assim, para mim, gerencialmente, eu considero a única small cap mesmo a Graziotin, que tem uma posição de liquidez bem menor do que as outras, abaixo de R$1 milhão por dia, e é uma posição que tem hoje 2,5%, 3% do fundo, é bem pequeno. Nas outras, eu acho que quase todas ali estão acima de R$10 milhões por dia. Então, não são posições assim que nos deixariam com uma situação de muito pouca liquidez. Algumas até têm crescido muito, como é o caso de Ambipar. A Ambipar, a gente começou a investir, ela era uma posição bem menos líquida, hoje ela está negociando muito, 40, 50 milhões por dia de reais. E eu acho que assim, a segunda posição que tem menos liquidez pelo tamanho da posição que a gente tem é Guararapes. Mas também não é algo que me preocupe muito, porque eles estão prestes a migrar para o novo mercado e acho que quando fizerem isso aí, em breve a gente vai ter um follow-on. Então, também não é algo que me preocupe bem. E o que a gente tem de liquidez em Ipera, o que a gente tem de posição, vamos dizer assim, Ipera e Renner, que é uma posição nova, até para vocês terem uma... Eu não comentei porque ela entrou há pouco. O que a gente tem em Ipera, o que a gente tem em Ambipar, o que a gente tem em Renner, é uma boa... A gente consegue dar uma liquidez grande no fundo com papéis que são bem líquidos, eu diria. O tamanho da empresa interfere se ela vai estar no grupo das principais, das intermediárias ou das complementares? Ou isso não faz muito sentido? Não, Bruno, acho que não. Assim, até explicando por que as maiores são Ipera, Grendene e Guararapes hoje. A gente reduziu um pouco em Ambipar.
Ipera, para mim, é uma empresa grande, acho que é uma empresa referência no setor, é uma empresa com uma boa liquidez em bolsa, valor de mercado alto também, e aí está 10, 11 vezes lucro. Né? O mercado fica penalizando ela bastante por conta do problema do passado lá de governança, mas eu não consigo entender muito, empresa que cresce 15%, gera muito caixa, paga um bom dividendo, num setor resiliente, eu prefiro ter uma exposição grande nela do que estar comprado em outras teses. E ainda tem um potencial trigger aí quando vir a leniência. Muita gente diz que não vai vir nunca, eu acho que é uma opção que está lá, e o carrego é ótimo. Grendene é uma posição nova que a gente fez, a gente já investiu há muito tempo atrás, e agora esse ano voltou e fez uma posição grande, principalmente pela joint venture que eles fizeram com a 3G. Eu acho que o caminho deles é a 3G se aproximar da gestão da Grendene, já tem aí um acordo para que eles podem chegar a 20% do capital da empresa, e parece que só eu aqui estou vendo que a Grendene tem um ótimo perfil industrial, uma enorme margem de lucro, mas não conseguia crescer. E agora com a 3G eu acho que eles estão juntando gestão de gente e gestão comercial com caras que são referências no mundo, com o melhor fabricante de calçado do mundo, que é a Grendene em margens. Então, para mim, é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. O cara tem hoje só 20% da venda lá fora, e eu acho que isso vai mudar, sei lá, em 10 anos, para mim, isso vai ser pelo menos meio a meio, podendo ser mais de 50% venda no exterior. E quando eu vejo lá as pessoas que a 3G colocou, o cara que era CEO da operação México, América Latina, da BMBF, colocou no conselho mesmo o cara que está no conselho da Kraft. Então, eu não acho que eles estão lá para fazer uma joint venture. Esses caras não iam botar tanta gente boa. O econômico está todo dentro da possível aumento de capital deles na Grendene. Então, eu estou muito tranquilo comprando essas duas. E aí, tem 40% do fundo, mais ou menos, nesses dois ativos. E no resto, compro um ativo muito barato, um pouco mais arriscado. Não que eu não ache Ipera e Grendene barato, mas sei que quando a bolsa subir, não necessariamente eles vão ter o mesmo impulso. Mas quando a bolsa subir, eu vou subir bem junto com Guararapes, vou subir junto com Renner, vou subir com Ambipar, vou subir com Blau, vou subir com outros ativos que são menos relevantes na carteira, mas que vão me ajudar a equilibrar. É uma carteira que estou bem tranquilo que se o cenário deteriorar, uma parte importante eu vou ter um piso de valuation. E se o cenário melhorar, eu tenho muito papel descontado. Então, para mim, dá uma posição de bastante conforto. E por que do fundo ser mais líquido que a média do mercado? Não sei, aquele famoso D mais 30. Eu acabei não falando para vocês. O passivo atual, a gente tem essa liquidez porque o passivo atual é muito estável, né? Mas a gente acertou com a XP que se o fundo captar, né? E hoje parece difícil de acontecer uma captação tão grande, mas essas coisas mudam rápido. Se o fundo captar e chegar a 500 milhões, nós e a XP já acertamos a criação de um veículo com um prazo mais longo. A XP acha que é importante ter um prazo mais longo, a gente achou que, ok, para nós não era um problema, mas não fazia sentido mudar o fundo agora, até porque o passivo atual foi o que a gente acertou com esse passivo, então se houver captação e houver demanda, a gente cria um veículo novo junto na XP para ter um passivo maior, um prazo de resgate maior. Aí vai equalizar provavelmente nesse prazo médio dos demais fundos, mas de novo, eu acho que está relativamente tranquilo. Não é uma questão como já estava desse jeito, a XP perguntou se a gente tinha algum problema. Eu digo, olha, o passivo atual tá tranquilo com isso, com esse perfil. Se captar, então a gente muda. Mas até 500 milhões vamos deixar assim. Até para ver se ajuda na captação. Sei que numa crise vai ser o primeiro a receber resgate, né? Normal. Mas também... Já está na crise? Já estamos na crise, então vamos pelo menos tentar pegar o upside de o que o pessoal colocar, valorizar um pouco essa diferença. E em termos de volatilidade, o fundo tem uma volatilidade um pouco maior também que o Bovespa, pelos papéis que tem ali, ou nada a ver? Cara, eu acho que nas últimos, se você olhar os indicadores, está muito próximo. Não é um indicador que eu fique olhando atentamente, assim, não é algo que me preocupe no dia a dia, mas o que eu percebo é que ele tem um tracking error grande. Como ele não tem quase nada de índice, então é normal as chacoalhadas elas são diferentes. Tem dias que a bolsa
que a gente sobe, tira 2 pontos de alfa, tem dias que a gente perde 1, perde 2, então acontece. Não é os outros buy sides que a gente conversa, e tem bastante amigo de mercado que a gente conversa, o pessoal olha a nossa carteira assim, poxa, vocês têm estômago, hein? Eu digo, eu já estou mais acostumado. Então, não é um fundo para quem quer acompanhar assim, o fundo da bolsa subiu, vou olhar lá que o Monte Cristo subiu igual. Ou a bolsa caiu, o Monte Cristo caiu igual. Basta ver esse ano aí que a gente teve um primeiro semestre muito forte, aí depois tivemos 2 meses um pouco mais fracos, mas ele tem uma diferença razoável em relação ao índice, sim. Não que o efeito de mercado esteja fora, a gente naturalmente está dentro, mas para o índice a gente tem uma oscilação diferente. O dia a dia é nervoso. Não tem commodity, não tem banco, né? Então, não tem utilities. Então, hoje é um dia que a gente está perdendo um pouco mais de 1 ponto aqui. Normal, tá dentro do escopo. Talvez a gente pode dizer que é um fundo dentro, né, da carteira do cliente que está alocado em ações, né, via fundo, talvez seja um veículo a mais ali para ter como diversificação. Eu acho que sim. Eu diria que o que mais a gente tem ouvido de assessores, de investidores, que a gente conversa é isso. É um fundo para quem quer estar exposto em ações com uma carteira diferente, uma diversificação mesmo de portfólio, que não são teses comuns. O pessoal que normalmente vocês vão ver lá está comprado naqueles 18 papéis lá. Quem não tem GNDI tem Apvida, todo mundo tem Equatorial, todo mundo tinha Natura, agora ficou feio falar que tinha Natura, Magalu. Então, a gente não tem esses casos, um pouco mais caros, e fica comprado em outras teses. Essa é um pouco a nossa história, sim. E o que você está enxergando de cenário para o ano que vem, com eleições, pandemia? Bruno, não sei. Já estou velho o suficiente para dizer que essas coisas ninguém sabe, né? E gostaria de estar mais tranquilo para dizer, dar uma palavra de consolo ou dizer que eu estou torcendo por uma coisa ou outra. Mas acho que a eleição, de fato, está bem aberta, ninguém sabe o que vai acontecer. Todo mundo fica querendo uma terceira via para não ficar entre os dois extremos, mas por enquanto é difícil dizer, né? Ninguém ia dizer nessa altura do campeonato, na outra eleição, que o Bolsonaro ia ser eleito. Então, não consigo ver nada diferente de eleição, está tudo aberto. Acho que de macro, assim, a única coisa que eu consigo ver, para dar algumas informações assim que eu acho relevantes, que eu gosto de compartilhar quando me perguntam assim. Primeiro, que eu estou sem caixa nenhum no fundo, estou todo alocado, então acho que isso é um indicador relevante. Faz umas 3 semanas que toda primeira interação minha com o Vinícius, quando a gente chega às 7h30 no serviço, eu pergunto, Vinícius, quanto é que nós estamos de caixa? Que todo caixa que tem eu compro. Né? Mercado caiu, a gente compra. Então, estamos bem alocados porque a gente acha que tem muita coisa barata. E acho que tem muita coisa barata porque o mercado estava eufórico quando aquela Selic baixa e agora parece que o mundo acabou com essas em 1 mês para cá, quando a Selic, a longa, explodiu. E segundo, quando tem distribuição de resultado aqui na Quantitas, eu sou aplicador, então estou colocando mais dinheiro, tem 30% do meu portfólio. Então, se te dá algum tipo de indicador de confiança, acho que é isso. Eu como gestor, estou alocando, acho que a gente está num período que está todo mundo com medo, é normal, porque as coisas realmente estão feias, mas o preço das ações estão mais feios. Nós estamos vendo ali as posições nossas de varejo, estão 10% acima, talvez, do pior momento da pandemia. E as empresas, primeiro, estão funcionando, né? Naquela época estavam fechadas. Segundo, estão vendendo mais do que 2019. Né? Claro, você vai dizer, mas a taxa de desconto é outra. Claro que é natural que seja, que seria pior, porque nós estávamos com aquele momento taxas muito baixas, mas eu acho que também não vai, nem isso é verdade, nem os 3% eram verdade de taxa de Selic, né? Então, acho que em algum momento a gente vai ter uma situação um pouco mais calma. Estamos comprados em empresas que vão passar por essa crise, vão ganhar mercado no varejo. Nas outras, são empresas com negócios muito resilientes. Grendene é uma empresa que ganha com a Selic alta, tem 2 bi em caixa. Vai aumentar o lucro dela por conta disso. Então, não estou muito preocupado com esse cenário. Claro que eu gostaria que não tivesse, mas é assim, né? O Brasil é assim, infelizmente.
Bom, acho que não tenho mais perguntas. Que bom. Fico feliz que tenha atendido todas as questões de vocês. Acho que o Matheus, que é o meu sócio, vai falar dos multimercados aí. Sempre que precisarem, por favor, chame a Luísa ou o Arthur, que são... Luísa é nossa sócio, o Arthur trabalha com ela no comercial, e aí, sempre que for preciso, a gente tira a dúvida. Tá bom? Prazer falar com vocês, bom trabalho aí. Prazer foi nosso, agradeço. Obrigado. Tchau. Obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Matheus? Comentei já com o pessoal sobre a novidade que a gente vai disponibilizar o Galápagos agora nesse próximo mês. Já dei um spoiler do que tu vai explicar mais a fundo, um pouquinho falando de regulamento, o que o fundo pode e não pode operar. Mas, para te contextualizar, a gente fez uma conversa com eles em abril, em que o Braga apresentou o Maiorca, então... até para depois os clientes aí do escritório também terem mais informações, acho que é interessante a gente fazer um recap do Maiorca, né? Comentar um pouquinho conceitualmente da estrutura do fundo. E importante, acho que a gente fazer um update de posicionamento, então, do que de abril para cá houve de alterações mais relevantes aí na carteira e na visão de vocês aí da gestão. E comentar, então, brevemente dos principais diferenciais para o Galápagos e a gente compartilhar as informações aqui. Show de bola. Só, pessoal, em relação ao tempo, assim, só para eu adequar ali o discurso, ver o quão detalhado eu faço. Vocês podem ir um pouco além das 5, vocês estão limitados a 5? Como é que tá isso aí? Do nosso lado, fica tranquilo, a gente não tem hora, não. Show de bola. Então, vou comentando aqui, como a Luísa falou, fazer um resumo e explicando aí novamente o conceito do Galápagos. Acho que é sempre bom refrescar aí um pouco do que a gente pensa para o fundo e até talvez uma explicação um pouco diferente do que o Braga trouxe, mas com os mesmos princípios, né? De um ângulo diferente de explicação. E depois vou comentar um pouco mais sobre o Galápagos e aí depois a gente bate um papo aí sobre aquilo que são as principais dúvidas de vocês sobre os produtos, caso vocês queiram que eu comente mais detalhadamente alguma característica, enfim. Bom, pessoal, aqui acho que essa tabelinha que vocês já devem ter sido apresentada, ela basicamente resume o que são os nossos produtos multimercados em relação às estratégias que a gente tem dentro da casa. Então, aqui a gente faz nas colunas os fundos multimercados, só o Monte Cristo que não, né? O Monte Cristo, como o Wagner explicou, é o long only, mas ele entra com uma estratégia dentro dos multimercados, ele entra como um long short, né? No caso, a gente pega a carteira do Monte Cristo, faz o hedge em índice futuro e ele entra no Mallorca apenas com a parcela de alfa que ele gera em relação ao Ibovespa, né? Então, só já adiantando um pouco como é que é esse modelo, só para não ficar ali a dúvida ali sobre o fundo. E aqui no lado, na esquerda, a gente tem aí os mercados de juros, câmbio, renda variável, estratégias quantitativas e uma série aqui de estratégias que a gente desempenha em cada um desses mercados, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, o Mallorca é o produto que abrange toda a expertise da casa nos 3 mercados. E os outros fundos, assim como a Luiz comentou com vocês, o Galápagos é uma parcela do Mallorca, a parcela que representa apenas as estratégias de renda fixa, né, de juros e inflação, sem exposição em câmbio e renda variável, isso por regulamento. E, além disso, também na parte do caixa dele, ele só aloca em título público, não pode alocar em título privado. Depois a gente tem o Arbitragem, que é o nosso primeiro fundo da casa, um fundo que foi fundado em 2014. Ele é composto apenas por uma estratégia de convexidade, que é uma estratégia que foi desenvolvida aí pelo Rogério Braga desde a época de Sicredi, que foi aprimorando ela e até que a gente montou um produto específico dessa estratégia, uma estratégia que tem uma capacidade limitada, né? Então a gente tem esse fundo já fechado, já considerando uma parcela do Mallorca que tem alocado nele, que é esse 5 a 10% de risco do fundo. Então a gente já faz essa consideração para estimar o patrimônio que vai ser adequado para essa estratégia. E por último, nosso fundo mais novo, que é o Maldivas, também é um long short. No caso agora ele é um long short de origem, né? É uma estratégia que é tocada pelo Marcel Cussaba, um dos diretores também aqui da casa, um dos fundadores da Quantitas.
É uma estratégia que foi desenvolvida por ele também no início da casa, um pouquinho antes, até na época que ele atuava no Sicredi, e desde o início do Mallorca está presente dentro do portfólio do fundo. Então, só contextualizando um pouco mais geral aí sobre os produtos que a gente tem, apesar de nem todos eles estarem na XP, né? Mas mesmo assim acho que é importante para vocês entenderem um pouco dessa estrutura. Agora, focando um pouco mais sobre o Mallorca, a grande ideia por trás desse produto, né, como vocês podem ver ali, é ser um multi-estratégico, tá? Então, esse é o principal conceito que a gente tenta adotar para esse fundo, e no sentido que a gente gosta de diferenciar bastante ele das estruturas dos fundos macro, né? A gente entende o fundo macro como um fundo que normalmente tem uma tese robusta por trás de uma conjuntura, de um ambiente econômico e de mercado, se faz uma tese em cima desse mercado para um período, uma janela de tempo, e se posiciona diante aí da conclusão dessa tese, né? Normalmente um posicionamento mais direcional, né, que acaba sendo beneficiado caso a tese esteja correta, mas acaba sendo prejudicado caso contrário, né? Então a gente foge bastante desse conceito no sentido que a gente busca diversificar bastante as nossas fontes de retorno e não depender unicamente de estar correto com o racional e também não depender de um movimento direcional de mercado, né? Então a gente foge nessas duas premissas, né? De precisar acertar uma tese para conseguir entregar resultado e também se aproveitar de movimentos direcionais de mercado. E aí, diante disso, a gente cria essa estrutura que é uma composição de estratégias que sejam razoavelmente descorrelacionadas entre si. Essa descorrelação ela gera um ganho de volatilidade, né, no sentido que a gente reduz a volatilidade da cota final do fundo por esse equilíbrio entre as estratégias. Nenhuma dessas estratégias ela tem uma composição, ela tem uma representatividade muito significativa que vai dominar o retorno do fundo. Então, por isso, a gente acaba tendo essa independência, né, tanto de mercados como de estratégias. E o mais importante, que acho que casa com todas essas premissas básicas do fundo, é que cada uma dessas estratégias que faz composição do fundo, para que elas sejam aprovadas, para que elas entrem, para que façam parte aí dessa alocação que a gente se propõe a fazer no Mallorca, elas precisam ser comprovadamente geradoras de alfa em horizontes, em prazos longos, né, de tempo. Então, todas elas individualmente passam aí por bastante teste, por melhorias e desenvolvimento delas, justamente para que elas tenham essas condições, e principalmente essa última que eu comentei com vocês, que é ser uma estratégia geradora de alfa de forma consistente em horizontes de tempo relevante, né? Então, isso tudo gera as características que a gente tem no Mallorca de uma consistência muito boa, um baixo nível de drawdown, né, em relação a outros produtos semelhantes, uma volatilidade mais controlada, como eu comentei. Então, essa é a estrutura que a gente se propõe a fazer para poder entregar esse tipo de produto. Uma outra característica relevante que a gente traz para ele, que também ajuda nessas características que eu comentei, é que a gente busca uma certa neutralidade na composição global do fundo, né? Como vocês podem ver, uma boa parcela das nossas estratégias, elas são posições de valor relativo. Então, essas são posições que, por si só, já não têm uma exposição direcional tão relevante, né? As estratégias de long short, em juros, a gente faz uma série de posicionamentos mais de valor relativo, onde a gente opera trechos que estão mais caros contra trechos que estão mais baratos. Inclusive, no mercado de juros é um mercado onde a gente tem uma expertise, uma atuação muito técnica, né? Como vocês podem ver, além do Mallorca, com bastante estratégia no mercado de juros, a gente tem o Galápagos, que é um fundo que só opera isso, e o Arbitragem, que também é um fundo que só opera uma estratégia que é super técnica, bastante... é difícil de executar, complexa, né? Então, a gente tem uma expertise grande nesse mercado, a gente consegue gerar alfa de várias maneiras, e a gente tem esse perfil de atuação mais de valor relativo, não tão direcional. Então, o que quer dizer isso? A gente não precisa necessariamente criar ou estimar ou projetar cenários e estar certo nesses cenários.
porque muitas vezes a gente tem maneiras de sair de um posicionamento que não deu muito certo num primeiro momento sem grandes perdas, né? Isso é conseguir atuar de uma forma bastante técnica, escolhendo aí as melhores oportunidades em relação de risco-retorno nesse tipo de mercado, é o que a gente consegue fazer e vem conseguindo fazer ao longo desse tempo. Aí, além disso, além dessa característica de estratégia de valor relativo, vocês podem ver também que a gente tem posições, a gente tem estratégias que são direcionais. Faz parte do fundo, obviamente, mas o que a gente busca fazer nesse grupo de estratégias é equilibrar o portfólio com posições que operem de maneira opostas em movimentos de risk-on e risk-off de mercado. Tá? É mais ou menos esse o conceito que a gente busca. Eu gosto de trazer um exemplo aqui para tentar ilustrar um pouco melhor o que é esse conceito. Foi lá em 2019, segundo semestre de 2019, quando a gente teve aí um ambiente bem positivo para o Brasil no pós-aprovação da reforma da Previdência, né? A gente vinha aí com uma perspectiva de crescimento, a gente vinha com um prêmio de risco muito baixo nos ativos, né? E aí, naquele ambiente, a gente decidiu fazer uma posição comprada em ações que se beneficiavam de uma elevação da atividade global, né? Aí pega setores de construção civil, de locação de veículos, de varejo, de shoppings, enfim, fizemos uma seleção de portfólio que era mais ou menos nessa composição. E em contrapartida, para que a gente não ficasse tão exposto nessa posição que dependia de um ambiente de risk-on de mercado, né? A gente viu oportunidades, a gente viu uma possibilidade de se posicionar em inflação implícita com níveis de preço muito baixos, né? Naquela época, como eu comentei, os prêmios de risco estavam bastante amassados. A inflação implícita que a gente se posicionou era um trecho entre 2024 e 2028. A gente não queria ficar exposto no curto, justamente porque o curto prazo estava tendo uma dinâmica inflacionária bem mais controlada e muito mais baixa, e a gente se aproveitava do efeito que o mercado estava projetando, isso, né, mais adiante. Então, naquela época, a gente se posicionou nessa inflação entre 2024 e 2028 a 13,5%. Né? Hoje parece totalmente fora de contexto esse nível de inflação implícita. Naquela época, a gente até não achava que estava tão fora do propósito, mas a gente via uma relação risco-retorno muito positiva, porque a gente não via um espaço para ceder muito mais que aquilo. Né? Para que acontecesse um movimento de queda ainda mais daquele nível, aí sim as coisas deveriam andar muito bem, o que faria com que as nossas posições de renda variável mais que compensasse possíveis perdas. Então a gente via essa assimetria nesse tipo de posicionamento, e essas eram duas posições que se encaixavam nesse conceito nosso, né, de neutralização, onde uma delas se beneficiava de um movimento de risk-on, né, de fechamento de prêmio de risco, e a outra o contrário. Né? A inflação implícita a gente se beneficia quando a gente tem uma elevação do prêmio de risco em movimento de risk-off. E basicamente o que aconteceu foi que em março de 2020, já com uma posição um pouco alterada na parte de renda variável, né, porque a gente teve um dezembro muito positivo de 2019 e um janeiro de 2020 também muito positivo, então a gente reduziu algumas posições, alteramos a composição menos direcionada para o mercado local, mas o conceito era mais ou menos esse nas duas posições. E aí entrou o coronavírus, em março, né, as bolsas foram muito afetadas, a gente teve um impacto negativo na caixinha ali de renda variável direcional. Para vocês terem uma ideia, o impacto foi mais ou menos uns 5% de attribution nessas estratégias. Porém, todas as outras estratégias, e aí com destaque a essa de inflação e a uma outra no mercado de juros, que também se beneficiava de um movimento de risk-on, teve um efeito positivo de attribution na carteira naquele mês. Então, funcionou muito bem esse conceito que a gente tem de buscar uma neutralidade e a diversificação também. Né? Mostrou que num ambiente muito turbulento, ainda assim funcionaram aí o que a gente busca de descorrelação entre as estratégias, e houve uma compensação justamente nessa busca pela neutralidade nas posições de inflação implícita que eu ilustrei para vocês, que para vocês terem uma ideia, a gente saiu delas em março de 2020 ao redor de 5,5. Tá? É importante também salientar que quando tu faz posições que sejam posições de proteção, né, não adianta só tu entrar num momento bom, né? Tu precisa sair
num período que ainda está favorável àquele ativo. Tanto que nos meses subsequentes voltou a cair fortemente a inflação implícita, porque a pandemia foi considerado um efeito deflacionário, né? O mercado de juros começou a ceder, as inflações começaram a ceder de curto prazo, e aí, enfim, depois a gente teve um outro contexto. Mas, basicamente, essa é a ideia por trás desse conceito de neutralidade, e tem funcionado muito bem, e principalmente ajudando nessa característica de consistência do fundo, né? De não ser tão afetado pelos movimentos direcionais. E, por último, uma última característica que até não é super relevante, mas eu acho que para vocês direcionarem o produto para os clientes de vocês é importante, é que a gente, no Mallorca e também no Galápagos, a gente se propõe a gerar alfa com estratégias nos ativos do mercado local, no mercado brasileiro. Por que isso? Porque é onde a gente tem o maior gasto de energia, a nossa equipe está mais envolvida acompanhando os ativos e os indicadores locais, e é onde a gente entende que a gente tem uma vantagem, a gente tem um edge na geração de alfa perante o mercado. Tá? Então, quando vocês forem selecionar o Mallorca para algum tipo de cliente, considerem o Mallorca no espaço da caixinha de geração de alfa ou de alocação no mercado local, né? No mercado externo, vocês vão ter diversas aí alternativas, uma gama enorme aí que a gente tem de produtos aí no Brasil, que se propõem não só no Brasil, né? No mundo inteiro, hoje em dia, a gente consegue alocar em vários diferentes gestores, não só locais. Mas uma questão só, que isso não quer dizer que a gente não acompanhe o mercado externo e que a gente não se posicione em ativos globais. A gente também faz isso, tá? Só que a gente faz isso muito mais com o intuito de proteger alguma parte da carteira de algum ambiente global mais desfavorável ou favorável, ou quando a gente não quer ficar exposto a um ativo local, mas quer pegar um ambiente global mais com alguma dinâmica diferente. E a gente faz isso não com o intuito de geração de alfa lá fora. A gente faz muito mais na ideia de surfar algum beta de mercado que possa ter essas condições aí que eu comentei para vocês. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma posição desde o ano passado relevante, comprada em taxa de juros americana de 10 anos. Né? É uma posição que justamente entra no portfólio com a ideia de neutralizar um pouco os efeitos de inflação global afetando o nosso mercado emergente, né? Com a retirada de estímulos, com uma elevação de taxa de juros lá fora, protegeria aí um movimento de risk-off nos nossos ativos locais. Então, ela tem esse conceito, né? A gente entra muito mais nesses índices, nesses grandes mercados, com esse intuito de se proteger, normalmente, de algum evento lá fora. E acho que sobre o Mallorca, pessoal, a ideia central, as principais características, os conceitos que a gente tem em filosofia do fundo são esses, tá? Tentei passar de uma maneira mais geral, mas também detalhando aí alguns conceitos que a gente tem. E até nesse momento, se vocês tiverem alguma questão, fiquem à vontade. Senão eu vou um pouquinho adiante falar um pouco mais até umas características do Galápagos que a gente tem que apresentar para vocês, e depois entro um pouco mais no detalhamento, se vocês quiserem, de posicionamento do Mallorca. Eu acho que você pode, sim, já entrar falando em melhor do Galápagos, que aí a gente... Depois acho que a pergunta que eu tenho que fazer eu faço depois. Bom, beleza. Então, aqui só sobre o Galápagos, além daquelas... a ideia por trás dele é muito semelhante ao Mallorca, tá? A equipe é a mesma, as estratégias que compõem ele, como vocês podem ver, são semelhantes às que tem no Mallorca. É importante salientar que nenhum fundo investe no outro, a gente faz as estratégias e depois divide no final do dia de acordo com a proporção que cada fundo recebe. O fundo recebe as estratégias direto no seu portfólio, né? Não tem uma aplicação de um fundo no outro. A filosofia de alocação também é semelhante, é um multi-estratégia apenas no mercado de juros, a gente tem condições de fazer isso com as várias ferramentas que a gente utiliza nesse mercado, várias maneiras de atuação diferentes. E em relação ao Galápagos, a gente teve uma mudança de modelo de gestão que foi inicialmente proposto para ele, para o que a gente tem hoje, que é isso que eu expliquei para vocês. E aí, Luiz, coloca para nós ali no gráfico dele, que eu vou conseguir ilustrar um pouco melhor.
O Galápagos está aqui, tá? Vocês podem ver aqui nessa linha pontilhada, que foi exatamente o momento que a gente virou a chave para esse novo modelo de um multi-estratégia no mercado de juros e inflação. E, inicialmente, mais para vocês ficarem a par, e também para quando vocês forem estudar o fundo, considerar essa mudança, né, a partir de 2019, inicialmente ele foi proposto como um fundo para substituir o arbitragem, tá? Que era um fundo que fez muito sucesso, né, um fundo totalmente descorrelacionado com o resto da indústria, só que ele tem esse ônus de ter um capacity limitado, né, de 250 milhões de patrimônio. E aí foi proposto para a gente fazer um produto que pudesse ter uma liberdade um pouco maior, mas que seguisse aí características de atuar apenas no mercado de juros e apenas com uma estratégia em juros nominais. Tá? E aí, inicialmente, a ideia do Galápagos foi ser constituído com estratégias de inclinação na curva de juros, né, que também não tem uma sensibilidade muito grande a movimentos direcionais, mas que tem uma liberdade maior porque atua com 2 contratos, 2 vértices por posição. Convexidade, a gente utiliza 3 vértices por posição, então acaba sendo mais engessado a operacionalização desse fundo. Enfim, isso durou aí. E também era um fundo que tinha vol target de 2 a 3% nesse início de mandato dele. Isso aí foi durante 2017 até 2019. O fundo permaneceu ali ao redor de 10 a 20 milhões de patrimônio, principalmente o cotista que foi seed money desse fundo era o principal alocador, né, do produto. E ali em meados de 2019 a gente sentou com ele e propôs justamente essa alteração, né, para um fundo multi-estratégias no mercado de juros e elevando a vol dele para uma vol semelhante ao que é do Mallorca, de 5%. Mostramos para ele que a gente tinha um track record já dessas estratégias no Mallorca, era uma estratégia que vinha performando super bem, que performa super bem, e além disso que a gente teria uma alocação mais equilibrada, seria mais robusto o portfólio para atuar nos diferentes cenários, o que a gente não conseguia tanto fazer nesse modelo inicial. Então, até por isso que a gente propôs essas alterações, a gente viu que a gente ficava muito engessado, né, nesse tipo de operação e não tinha muito futuro. Aí, beleza, em 2019 a gente fez essa alteração, durante o semestre ele foi fazendo alocações e esse super degrau que ele tem ali, que dá uma quebra significativa, certamente vocês vão perguntar, é justamente essa posição que eu citei para vocês de 2019, e aqui é importante destacar que é o seguinte, bom, o Mallorca o Galápagos não tem posições em renda variável, então ele não precisaria ter a posição de proteção em inflação implícita. Mas é justamente esse o conceito que a gente aborda nessas posições de proteção, entre aspas, tá? Na verdade, a gente olha para essas posições individualmente e a gente se pergunta, olha, a gente colocaria essa posição no portfólio se a gente não tivesse nenhuma outra posição que fosse que desempenhasse de uma maneira oposta? E aí a resposta naquele momento foi que sim, né? Então a gente não faz um hedge de uma posição simplesmente para defender uma outra. A gente faz um hedge, ou melhor, ele funciona como um hedge, mas a gente gosta daquela posição individualmente. Se a gente vai fazer um hedge simplesmente para defender uma posição, a gente prefere reduzir aquela posição, né? A gente entende dessa forma que seria mais barato, né? Sempre quando vai fazer um hedge, está pagando um seguro, então tem um custo de se fazer essa proteção, né? E nesse caso, só para ilustrar para vocês o porquê que essa posição entrou dentro do Galápagos, e aí, obviamente, a gente não tendo o efeito negativo das posições de renda variável, que, como eu comentei para vocês, no Mallorca foi a única posição que desempenhou de forma negativa no mês de março, o fundo foi muito bem, né? A rentabilidade desse mês foi 6,99%. Esse certamente foi o principal destaque das posições, até mais fácil da gente explicar para vocês, né? Mas como vocês podem ver, durante o restante do ano, e até mesmo no próprio mês de março, tá? A gente se aproveitou muito de estratégias de valor relativo que surgiram justamente nesse ambiente muito turbulento de juros, né? Assim como o mercado de renda variável, o mercado de juros teve limite de alta, limite de baixa, teve um dia que teve limite de alta e de baixa, né? Então foi muito complexo, foi um mês bem desafiador e a gente conseguiu se aproveitar bem justamente porque a gente tem isso no DNA assim, de atuação no mercado de juros, a gente consegue se aproveitar
de momentos onde tem disfuncionalidades maiores. Isso quer dizer que vocês sempre vão ganhar dinheiro quando o mercado panicar? Não, mas a gente entende que a gente tem uma chance maior de ganhar do que de perder. E tem funcionado assim, a gente tem conseguido um resultado muito bom. Esse resultado de 2020, que foi um ano bem desafiador, acho que para todos os mercados, a gente entregou uma rentabilidade de 18% dentro do Mallorca. Coloca ali na tabelinha para nós, Luiz. 18,37 no ano, foram até outubro agora, que foi quase que o primeiro mês negativo, foram quase 20 meses positivos, tá? Então é um fundo que a gente também consegue entregar uma consistência muito relevante, justamente por esse modelo de atuação que eu comentei com vocês. Eu estava falando mais de boca, mas aqui a gente consegue ver nos números, né? Na cota, né? Tá ilustrado que a gente tem essa atuação mais técnica, a gente consegue atuar em vários ambientes de mercado, né? Muitas vezes perguntam, mas agora com juros para baixo, vai dar para gerar resultado? Tá lá, o Galápagos gerou resultado em 2020 com o juro caindo a 2. Mas agora com o juro para cima, vai dar para gerar resultado? 2021 estava subindo, a gente no primeiro semestre ganhou muito dinheiro, principalmente em posições compradas. Então é um multimercado de juros que a gente também não depende muito de dinâmica de Selic. A nossa atuação ela é bem independente em relação a isso e a gente vai estar tentando gerar resultado em qualquer um desses ambientes, né? Então é um pouco dessa a história do fundo, a estratégia que também está presente dentro do Mallorca, né, desde o início, e esse fundo vai estar disponível aí para vocês acho que meados de dezembro, 15, 16 de dezembro, se eu não me engano. Acho que é isso, pessoal, sobre o Galápagos, sobre o Mallorca. Eu acho que até agora fiquem à vontade de me questionar aquilo que vocês queiram saber um pouco mais e eu vou abordando aí, conforme vocês forem me perguntando. Viu, Matheus? Então, né, pelo que eu entendi, né, o Galápagos, ele é um fundo que pega uma parte, né, algumas estratégias ali do Mallorca. Então, o Mallorca basicamente teria o Galápagos lá dentro, com mais outras estratégias. Perfeito. Certo? E aí, assim, para o cliente, né, para o investidor, por que colocar o Galápagos e não o Mallorca, que está mais diversificado e tem mais estratégias lá dentro, né? Perfeito. Não, essa é uma pergunta bem pertinente. A gente recebe frequentemente assim essas perguntas. Eu entendo da seguinte forma, tá? A gente, na verdade, não só eu, né? A ideia de criação do Galápagos como uma parcela do Mallorca é justamente para aquele cliente que, olha, eu gosto da Quantitas, eu entendo qual é que é o conceito da Quantitas, eu entendo que no Mallorca eles conseguem desempenhar a estratégia de diversificação de uma forma mais ampla e mais robusta, correto, mas eu não quero ter exposição em renda variável, não quero ter exposição em câmbio, e eu quero ter exposição na expertise deles de mercado de juros. Então está aqui a estratégia. De outra forma, como eu utilizo para mim, inclusive, tá, esses produtos. Como o Mallorca é um fundo que tem toda a composição e mais ou menos uns 30% dele acaba sendo essa estratégia do Galápagos, eu consigo calibrar o quanto que eu quero ter do global nessa estratégia de renda fixa. Então eu pego o Mallorca, como, sei lá, aloco 100 reais no Mallorca, e se eu quiser ter, em vez de 30%, 50% na estratégia de renda fixa, eu calibro pelo Galápagos e faço uma composição de acordo com aquilo que eu quero. Claro, isso acaba sendo muito mais um caso para mim, talvez, que entendo mais o produto, estou no dia a dia do produto, mas são formas de se adequar. Olha, eu gosto dessa forma, eu não quero... Eu imagino que vocês vão ter, e a gente recebe um pouco desse feedback, muito cliente que está um pouco avesso aí à renda variável, então ele pode ser uma alternativa para esse tipo de cliente. É um fundo multimercado, né? Não é um fundo IRFM, não é um fundo de renda fixa, é um fundo que vai gerar resultado tomando risco de mercado, né? Comprando, vendendo juros, fazendo estruturas de juros, independente se a curva vai para cima ou vai para baixo, só que só com estratégias de renda fixa. Elas também oscilam, o mercado de juros oscila tanto quanto o mercado de renda variável, né? Obviamente com alavancagem, né? Mas é um modelo de negócio diferente. Eu acho que vocês têm maneiras de adequar dentro do portfólio e apresentar para o cliente dessa maneira que eu propus, né?
Mas tem esse ônus, que, vamos dizer assim, tem o bônus de ser uma estratégia especializada no mercado, porém o ônus de ter menos opções de diversificação que o Mallorca tem, né? E eu não sei se vocês têm esse número também, tipo, estratificar o quanto do resultado do Mallorca vem dessa estratégia do Galápagos. Olha, atualizado na pontinha não, tá? Mas eu vou te dar grandes números, é mais ou menos uns 25%, 25 a 30%, que é basicamente a composição do risco dele, mais ou menos. Então tem sido bem equilibrado, tá? A estratégia de renda fixa, estratégia de renda variável também com uma parcela relevante, estratégia quantitativa, os long shorts, tá tudo bem equilibrado, muito parecido com aquilo que a gente coloca ali no slide, tá? Das proporções. É muito perto daquilo, o próprio attribution que a gente tem no fundo. Então, eu até vi que os dois fundos, né, no caso, caíram, tiveram um estado negativo nesse último mês de outubro e de magnitude parecida. Né? Coincidência ou... Esse caso foi, claro que eles vão ter sobreposição de Sim, estratégias, né? Então, em alguns casos vão ter correlações mais relevantes, em alguns momentos, né? Nos últimos meses foi bem baixa a correlação entre os dois, basicamente porque o Mallorca teve uma exposição maior direcional em renda variável, então isso quebrava um pouco a correlação com as estratégias de renda fixa. Nesse último mês, a correlação ela veio do mesmo evento, que foi a piora do fiscal no final de outubro, mas por posições diferentes. O Mallorca sofreu muito mais das posições de renda variável e o Galápagos sofreu de posições que a gente abriu bem no finalzinho do mês, justamente com a abertura, com o início da abertura do prêmio de risco na curva curta, a gente começou a vender precificação das primeiras 3 reuniões do Copom. Isso chegou a precificar acima de 200, tá? Cada uma delas. Então a gente achava muito exagerado, a gente começou a fazer uma posição em cima disso. O que aconteceu foi que a virada do mês ela foi praticamente o ponto de mínima dessas posições, né? Então marcou mal o mês, retomou parte em novembro, agora já está muito mais próximo de 150 também essas reuniões, então a gente já teve um resultado positivo. O próprio Galápagos, se eu não me engano, esse mês está com 1,60 de resultado positivo, estou verificando aqui agora. 1,60? Me perdi aqui. Mas, enfim, já está recuperando, claro que tem o CDI aí no meio, né? Então, foram de posições diferentes, mas por um evento similar, que foi o aumento do prêmio de risco do final do mês ali por conta do fiscal. E um cliente... Pode falar, Rafa. Não, pode perguntar, Ivan. Fala aí. Um cliente que queira se expor em renda variável, mas ele não quer comprar um fundo de ações, o Mallorca seria uma excelente opção. Boa pergunta, boa pergunta. Ele é uma... Eu acredito que sim, né? Não vou dizer que não. Mas é importante tu colocar essa relação com o Monte Cristo, porque não são as mesmas carteiras. Tá? É uma coisa que a gente gosta de salientar bastante, eu acabei esquecendo de comentar. A decisão das posições que vão para o Mallorca na carteira de rentabilidade, naquelas estratégias de direcional em índice e direcional em ações, cabem à equipe de multimercados. Vocês são totalmente à parte das duas equipes? Não, obviamente a gente tem uma interação com o pessoal, a gente utiliza da ferramental de research, de análise micro que eles têm, só que a tomada de decisão cabe a nós. Então, ocorre uma troca de ideias, partindo da equipe dos tomadores de decisão da equipe macro, e aí tendo aí essa decisão, essa confluência de ideias, quem faz o posicionamento é a equipe macro. Exemplos, tá, que a gente gosta de salientar. O Wagner deve ter comentado para vocês que ele das principais posições e de algumas posições que ele não investe, né? A gente tem algumas convergências com ele hoje. Por exemplo, acho que Ambipar é uma posição que ele comenta, né? Hipermarcas é uma posição que a gente tem também. E, por outro lado, duas posições que ele diz, não estou alocando, que é JBS e SLC, no caso agro, né? A gente tem no fundo. Inclusive, a gente tem até um pouco de construtoras também, uma parcela menor que ele também não está investindo. Então, é mais para salientar que, olha, vai existir algumas
convergências, até porque a gente troca ideias e tal, eles nos apresentam alguns cases, a gente gosta de alguns, não gosta de outros, mas as restrições, a tomada de decisão é totalmente independente, né? Então, são portfólios diferentes. O Monte Cristo entra no Mallorca apenas como long short. A definição de exposição, se vai estar comprado, se vai estar vendido, se vai estar neutro, cabe à equipe de multimercado. E no momento vocês estão comprados em bolsa dentro do fundo. E isso que está trazendo um pouco de retorno negativo nele nos últimos meses, seria isso? Teve um pouco desse efeito, sim. Eu acho que contando um pouco do contexto desse posicionamento em bolsa, tá? A gente começou o ano, acho que ao redor de uns 15% alocado. Até para vocês terem uma ideia de magnitude, tá? O Mallorca, por ter essa característica de multi-estratégia, a posição direcional em bolsa, ela nunca vai passar muito dos 20%. Quando a gente tiver muito alocado, a gente vai estar nos 20%, sei lá, estourando 21%. Vai estar, a gente 20% do PL do fundo como um todo. Do PL do fundo, do PL do campo. Justamente por restringir, né, o risco por grupo de estratégias. Então, uma estratégia não pode consumir muito o risco das outras. E bolsa já é um ativo que tem uma volatilidade maior do que o fundo como um todo, né? Então, uma parcela de alocação de 20% acaba consumindo mais um pouco do risco do fundo. Eu chutaria até que, dependendo do momento, obviamente, mas uns 20% de alocação deve consumir uns 35% do risco do fundo, tá? Mas, enfim, contando um pouco da história desse ano, a gente veio no início do ano mais ou menos ao redor de 15%, e o range de alocação foi entre 8 e 18, ou 8 e 17, 8 e 18, tá? Até julho, que foi o momento aí que a gente teve uma alta ali do Ibovespa, a gente teve um movimento mais positivo, até global, né, dos mercados. A gente foi, de certa forma, reduzindo. Quando a bolsa passou ali dos 125 a 130, a gente trouxe essa alocação para ao redor de 8% do fundo, que foi esse low de alocação que a gente teve. Um perfil, é bom salientar, um perfil muito de empresas geradoras de caixa, tá? Com uma duration mais curta no portfólio, sem ficar tão exposta às variações, à elevação de juros, né? Até porque era um call que a gente já tinha e ganhamos dinheiro com isso, de inflação mais pressionada, de juros mais altos, então a gente não queria ficar tão exposto a empresas de crescimento, a empresas que fossem mais sensíveis à taxa de juros, tá? Então, mais ou menos esse teor aí de perfil de exposição, melhor dizendo. E, enfim, ao longo do pós-julho, com a bolsa cedendo aí para os 120, abaixo de 120, a gente começou gradualmente a aumentar essa posição. Num primeiro momento, até de uma forma mais tática, né? Logo ali, agosto, quando começaram as discussões de orçamento, o bolsa já começou a sentir. A gente já está há bastante tempo nisso, né? A gente já deve estar uns 4 meses que não para de se discutir fiscal, né? E não se chega numa conclusão, só piora. Mas aí, num primeiro momento que a bolsa cedeu ali dos 120, a gente atuou de uma forma até mais tática, via índice, normalmente a gente faz quando é um posicionamento mais dinâmico, buscando justamente exageros para um lado para o outro. Quando a bolsa começou a cair de uns 115 mil pontos, estou ilustrando pelo Ibovespa, mas ainda mantendo aquelas características de alocação. A gente começou a ver algumas oportunidades em nomes que a gente gostava, que a gente já tinha reduzido, voltando a aumentar eles, né? E aí a gente saiu ali de uns 10% de alocação que a gente tinha, foi para ao redor de uns 15%. E mais recentemente, com essa piora mais rápida que a gente teve no final de outubro, a gente acelerou um pouco disso e foi para ao redor dos 18% de alocação. Aí hoje a gente está nesse nível mais elevado, né? A gente fez um pouco a gente teve uma atuação um pouco mais contrária, está sentindo por isso, né? Justamente porque a gente tem tido um ambiente mais negativo que não se reverte, né? O que aconteceu muito ao longo desse governo foi uma reversão à média, né? O governo esticava a corda até um certo ponto, não rasgava e voltava para uma média. Nesse último movimento, a corda deu uma arrebentada, né? E por isso a gente passou um degrau um pouco mais abaixo. Mas a gente entende que nas alocações que a gente tem feito, nos papéis, nas empresas que a gente tem
olhado, e até de uma maneira mais geral, assim, a gente olhando modelos que a gente faz de fair value de bolsa, claro que fazendo todo o condicionamento ali de setores, excluindo um pouco do resultado de agro, de exportadoras e tal, a gente acha que está num nível baixo, tá? Mesmo com toda essa elevação que teve no mercado de juros, né, do custo de oportunidade, com juro, a gente vê assim nossos modelos com juro a 12% de longo prazo, a bolsa deveria estar mais próximo de 109 hoje, tá? E a gente acha aí que tem esse espaço, pelo menos de prêmio, e pode ter uma melhora de percepção de risco, tá? De onde é que viria essa melhora de percepção de risco? Acho que o ambiente eleitoral pode ser um ponto, né? Antes de falar do ambiente eleitoral, acho que o fiscal, a gente está naquela esticada máxima de corda, a gente já rompeu ele, então eu não esperaria, a gente não espera pioras a partir desse ponto. É sempre possível, se acontecer, provavelmente a gente vai mudar algumas alocações, mas a gente vê assimetrias mais positivas do que negativas nesse momento, né? O mercado já botou muito no preço, já considera um ambiente muito negativo, então, pelo fator fiscal, acho que só passando o enredo, só virando a página, e seja lá a conclusão que tenha se dado, já vira um movimento de positivo para o mercado, tá? Só uma retirada disso de pauta. E na questão do eleitoral, a gente vê assimetrias positivas, sim, tá? Várias questões. A primeira delas, acho que o mercado precificou muito antecipadamente a polarização, né? O ambiente polarizado aí entre Lula e Bolsonaro, como o único, ou praticamente o único cenário possível. A gente começa a ver alguns primeiros passos de terceira via se formando. Hoje parece ser mais através do Moro, né, do que qualquer outro candidato. Nos parece que tem mais a se desenrolar positivamente isso nos próximos meses do que negativamente, né? Está ganhando um momentum, então isso pode gerar também um trigger aí para o mercado dar uma melhorada. E além disso, até num cenário mais negativo, que é o cenário mais provável hoje de Lula, a gente tem visto de uma maneira não tão negativa como talvez o mercado interprete, tá? Os sinais que ele tem dado, claro que é muito, muito cedo ainda para fazer esse tipo de avaliação, mas a gente vê que no pré-eleição, no movimento pré-eleição, ele pode ter um direcionamento mais ao centro do que mais radical, tá? E isso faria com que o mercado melhorasse. No pós-resultado é outros 500, tá? Mas a gente... Por essas condições, resumidamente, tá, a gente vê algumas assimetrias positivas nesse drive. Tá? Então, por isso a gente está com esse posicionamento mais elevado, temos carregado um pouco mais nesses últimos meses e vemos uma perspectiva positiva para essa classe de ativos. Mais alguma pergunta? Então, assim, resumidamente, né, de forma macro, aí vocês estão posicionados numa melhora, né, em relação a esse estresse todo que teve. E como essa melhora está demorando um pouco, o fundo está um pouco de lado nos últimos meses. Mas ao mesmo tempo a gente tem posições no mercado de juros que elas até compensam, né? Como eu comentei com vocês, na parte global, a posição em Treasury, ela pega um pouco do ambiente global mais negativo, então ela segura um pouco. Mas para o local, além dessas posições vendidas no curtíssimo, que a gente acha que é uma questão mais pontual ali de prêmio de risco, não é tão... uma condição de risk-off de mercado, a gente tem uma posição comprada em taxa de juros entre 2025 e 2026 a 11%. Tá? A gente comprou isso também no início do mês agora, fez uma posição que justamente protege dessa elevação maior no juro longo, e a gente entendia que essa posição estava num patamar interessante para carregar para mais tempo. Essa posição é uma posição que, numa piora fiscal, ela protege muito bem, porque o que está acontecendo hoje na curva, tá? O mercado está com um movimento bem interessante que a gente discorda, tá? Ele está carregando muito juro no primeiro semestre de 2022, a Selic estava indo a 13,5% pelas precificações de mercado. Em segundo semestre de 22, início de 23, tem uma precificação de queda de uns 300 basis de juros. Então tá com essa dinâmica meio torta da curva, onde a curva sobe muito no primeiro semestre, cai e aí fica num patamar mais adequado. A gente acha que esse patamar do longo pode ficar aqui nos 11 ou subir até um pouco, mas aqui tem que
fletar um pouco, né? Então a curva tem que ter um movimento um pouquinho de compensação dessa alta muito significativa no curto e queda logo após. A gente tem um posicionamento já mais técnico nisso, não queria entrar tanto no detalhe, até porque é mais difícil de explicar também, mas a gente pega um pouco mais desse movimento de formato da curva, e isso acaba protegendo de um ambiente de piora de risco também. Mais alguma pergunta aí, Bruno? Não, para mim tá ótimo. Fomos um pouco além ali, mas acho que deu para sanar todas as dúvidas. Sim, não, foi ótimo, acho que faz parte. Mas do nosso lado aqui, eu acho que já não tem mais nenhuma pergunta. Perfeito. Para esclarecer bem. Então tá, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês as duas apresentações, a dos multis, que eu já enviei antes, mas com a inserção do Galápagos, e o material completo do Monte Cristo. E aí, vocês tendo qualquer dúvida ou, eventualmente, algum cliente questionando vocês, por favor, fiquem bem à vontade para nos procurar aqui e a gente segue à disposição. Tá ok, agradeço. Muito obrigado. É isso, pessoal. Então tá. Boa semana a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até mais.